Olá, amigos e seguidores do canal. Quarta-feira, 22 de novembro, interlúdio de horror. Mas antes de começar a falar da obra de hoje, boas-vindas a todo mundo, aos amigos, seguidores do canal. Dar alguns lembretes aqui. Não deixem de votar nas enquetes, estão lá na pastinha comunidade. É onde a gente está escolhendo as obras. Eu ainda não gravei nenhuma, então ainda está valendo votar na enquete de ontem e na do domingo passado, tá? Vai entrar mais uma, são as 3 últimas datas. Vocês estão podendo escolher aí os contos que eu vou narrar nas 3 últimas quartas-feiras do ano. Como vocês sabem, para quem é novo, já vou explicando, toda quarta-feira, interlúdio de terror, grandes clássicos da literatura do horror, intercalando com o nosso projeto Lovecraft, que também acho que todo mundo conhece. Nós estamos passando por toda a obra do Lovecraft. No próximo sábado, desculpe, nós vamos concluir essa maravilhosa obra, As Montanhas da Loucura. Espero que vocês estejam acompanhando. Está aqui a playlist só do Montanhas da Loucura, né? Já temos 5 episódios de 6 que estão sendo narrados. Nas quartas-feiras, então, nós vamos no interlúdio de horror como hoje, né? Antes de seguir adiante também, eu quero lembrar, vocês já devem ter observado aí na página do canal, que eu implementei a questão do membership. Eu, como disse na postagem passada, estou começando a materializar as possibilidades que a plataforma oferece, né? Depois que a gente é monetizado. Não foi o caso, graças a vocês, há um tempinho, há umas semanas atrás, a gente foi monetizado. Finalmente passamos os 1000 seguidores. E vamos ir adiante, né? Então, dessa vez, antes eu já tinha colocado valeu demais, agora eu habilitei o Seja Membro. E aí eu queria só fazer um comentário. Lá tem aqueles tradicionais benefícios de quem é membro, né, para os valores mais baixos. Mas o mais interessante são os dofinhos, são 4 níveis, né? E nos últimos 2, no penúltimo, o nível que eu chamei de Nyarlathotep, são 4 níveis, né? O Cultista, Dagon, Nyarlathotep e Cthulhu, que é o maior. Então, no Nyarlathotep, a pessoa, quando se inscreve, ganha esse livro aqui, além dos demais benefícios. Esse livro aqui é uma antologia de contos que eu escrevi, alguns já narrados aqui. E para quem entrar no nível Cthulhu, merece, aí ganha este livro aqui, uma outra antologia de contos meus, junto com aquele primeiro. Era isso aí, só lembrando, né? Mas vamos então hoje ao conto da semana. Vocês também, quem acompanha o canal, já sabe que nós temos nossas obras, são 320 já postagens, divididas em playlists. Vocês podem dar uma espiada aí, tem playlist para tudo que é gosto, né? E uma delas é o horror português. Eu já narrei diversos contos de autores portugueses, todos foram retirados desse livro aqui, Antologia do Conto Fantástico Português. Isso aqui talvez vocês possam encontrar em sebo, olha lá, porque ele nem brasileiro é o livro, né? Mas então, dessa vez eu vou narrar um conto, não é um pedido, eu tenho atendido nas quartas-feiras predominantemente pedidos de seguidores, né? Já para isso tem as enquetes que estão rolando, podem continuar votando, elas estão lá na pastinha comunidade. Tem 2 já lançadas, ainda estão as 2 em aberto, porque ainda não cheguei no momento de gravar. Então, no momento que eu for gravar uma quarta-feira interlúdio de horror desses, eu vou escolher o mais votado nas enquetes. Tem tido muito voto, bacana, eu acho bem legal isso aí. E na primeira enquete está empatadíssimo, o Tio King está empatado lá com o Clark Ashton Smith. Então, vamos ver o que acontece quando eu for gravar. Continua empatado. E na enquete que saiu ontem, quem está na frente longe é o Clive Barker, tá muito longe. O segundo é o Arthur Martin, mas está bem longe, acho que vai dar. Não tem muito jeito pelo número de votos, não tem muito jeito do Clive Barker perder. É um autor novo, moderno, né, inglês, de terror. Muito bem, então não percam de votar, né?
E vamos então para a história, tirado desse livrão aí. O... Eu vou deixar aqui a playlist do horror português, para quem não leu nenhum. É um tipo de escrita, um tipo de horror muito diferente. Não tem nem semelhança com os horrores nacionais, que também tem playlist, como foi já o da semana passada, né? O Berber de Tarlatana Rosa. O estilo brasileiro não tem nada que ver com o estilo português de fantástico, né? Vocês vão verificar isso facilmente. Esse conto de hoje chama-se Sede de Sangue. Sede de Sangue tem uma curiosidade, ele é de um autor que se chama Manuel Teixeira Gomes. Que é de... Esse cara, ele nascido em 1860, não é daqueles que morreu novo, ele morreu com 81 anos, para a época bastante, né? Morreu em 1941. Ele é um escritor famoso em Portugal. Ele tem as obras dele tem sempre uma pegada erótica, como tem no caso desse conto aqui, sempre tem. E o curioso, assim, a peculiaridade do Manuel Teixeira Gomes, ele teve uma vida assim, ele foi estudar, ele é de Portimão. Portimão é bem no extremo sul de Portugal, no Algarve, né? Há quem diga que aquilo já nem é Portugal. Nossa família, por exemplo, diz isso. Nós somos lá do norte, né? Então no norte, Portugal termina ali mais ou menos na metade, em Coimbra, dali para baixo já não é mais Portugal. Mas fora isso, o Manuel Teixeira Gomes, ele é nascido em Portimão, bem o sulzão, na costa do Algarve. Hoje cheia dos turistas, né? Aquilo lá é um ponto turístico dos mais, na minha opinião, não dos mais interessantes, mas para os europeus que adoram um sol ali, realmente. Ele é nascido ali, Portimão. Estudou medicina, logo abandonou e se dedicou a escrever. O que eu posso dizer mais sobre ele? Ele é um republicano daqueles bem ativos, né? Essa obra de hoje, Sede de Sangue, saiu numa antologia dele chamada Gente Singular, é de 1909. É interessante porque é um ano exatamente entre o regicídio, quando os republicanos radicais assassinaram o rei de Portugal e o seu filho. É um episódio grotesco. Quando a gente fala que aqui no Brasil a República foi produto de um golpe, pelo menos foi menos sangrento que em Portugal. Então, em 1908, teve o regicídio, o assassinato do rei e do filho. Aí assumiu o filho mais novo, era praticamente um rapaz, e não conseguiu segurar a onda. E aí, em 1910, houve um golpe republicano que aí acabou definitivamente com a República Portuguesa. Então esse conto aí, ele não tem qualquer aspecto, como na obra do Manuel Teixeira Gomes, apesar de um republicano, não tem nenhum aspecto político envolvido. Ele fala de erotismo, basicamente é disso que ele fala na obra dele inteira. Então em 1908 houve o regicídio, em 1909 sai esse conto lá no Gente Singular, e em 1910 tem o golpe final contra a República e o rei de então, Dom Manuel II, imigrou com a família, foi exilado, foi para a Inglaterra, onde viveu até morrer. Curiosamente, o Manuel Teixeira Gomes depois virou embaixador lá na Inglaterra, né? Tinha que acabar tendo algum tipo de contato com o rei, né? Mas bem, ele então foi diplomata também, né? Mas o mais curioso é que ele veio a ser presidente da República. Nada mais legal para um republicano, né? Nos anos 20, no auge, porque a República Portuguesa, à semelhança da nossa, entrou numa crise interminável, logo assim que nasceu. Eram golpes e eram rebeliões e a situação só piorava. E continuou assim até que então, nos anos 20, aconteceram os golpes, vários golpes militares, até que se instalou a ditadura salazarista, que existiu até os anos 70. Então, a República foi praticamente, a República Portuguesa, antes da Revolução dos Cravos, ela foi praticamente 70 anos ininterruptos de golpes e de ditaduras. O Manuel Teixeira Gomes, nosso autor,
um estadista, portanto, e aqui vou botar um link de uma obra, de um conto que eu já narrei, super legal, de um outro estadista, no caso o Churchill, Winston Churchill. É uma curiosidade, né? Um conto de terror do Churchill, não percam de jeito nenhum. Mas o Manuel Teixeira Gomes, ele era um presidente da República, a República era parlamentarista, né? Como antes era a monarquia, também era parlamentarista, e ele era o presidente, ele não era o primeiro-ministro, ele não governava. Ele ficou durante 2 anos e meio, aí depois ele renunciou. Era a coisa mais comum, os presidentes e primeiros-ministros. Os primeiros-ministros eram trocados, naturalmente, como acontece no parlamentarismo. Mas o presidente da República, a instabilidade era tal que eles também renunciavam com frequência, e ele foi um dos que renunciou. Em 2 anos e meio de presidência, ele nomeou 6 primeiros ministros. É a instabilidade propriamente dita. Mas não vamos nem tocar muito nesse assunto. Vamos para o conto mesmo, né? O conto é um conto, como eu já mencionei, erótico, é um conto de vampirismo, é um conto praticamente ambientado o tempo inteiro num bordel e nas imediações do bordel, os frequentadores do bordel, até que surge uma figura chamada o monstro lá na história, né? E daí acontece que eu não vou dizer, porque senão é spoiler. Mas é um conto assim de vampiro, mas sutil. É, como eu digo sempre, adequado para o público sofisticado aqui do canal. Vale a pena vocês prestarem atenção nessa obra. Há nas resenhas até quem diga que não tem sobrenatural nenhum, por causa de um detalhe que vocês possivelmente vão comentar. Se não tivesse esse detalhe, não haveria muita dúvida de que é um conto de vampiro sobrenatural. Mas esse detalhezinho que surge bem no fim já foi posto para isso, claro, né? Ele introduz uma dúvida: será que o cara é um vampiro mesmo ou não? Ou é outra coisa? Bom, vamos lá. Sede de Sangue, 1909, Manuel Teixeira Gomes, um representante do horror português. Abraço a todo mundo, saudações. Não percam a conclusão magnífica da magnífica obra Montanhas da Loucura. E depois, narrador convidado. Vamos lá. Um abraço a todo mundo e divirta. Sede de Sangue, 1909, Manuel Teixeira Gomes. Alegrei-me deveras quando me constou que o Sr. Trovas alugara casa perto do meu escritório, resolvido a pôr ali venda e a continuar na exploração de todos os ramos do seu comércio. Sempre de emboscada, espreitando a vida alheia e sempre na vã expectativa de algum acontecimento que me galvanizasse e me arrancasse a modorra ambiente, bacorejava-me que na vizinhança do Sr. Trovas algo enfim de emocionante me adviria. Neste vilório marítimo, onde, reformado em capitão, após uma valente campanha de reumatismos em Panguim, complicada de vírus de baiadeira, cujas dolorosas recordações persistem, definha-se de inação e tédio. Nem a própria política entretém. Não consta que aqui se levantasse jamais oposição aos governos, e muito menos ao governo. As minhas correspondências para o diário mais lido da capital, A Atualidade, fora dos constantes louvores exigidos pelas autoridades locais às suas pessoas, sem o que a Gazeta não teria acolhimento condigno, cingem-se forçosamente ao mesquinho noticiário de chegadas, partidas, nascimentos, consórcios e óbitos, e por isso, qualquer sucessozinho que se preste às variações da minha facúndia pode imaginar-se como será bem recebido. Foi sem dúvida um grande erro o passo que dei ao sair do seminário assentando praça. Se me tivesse metido pelos jornais e desenvolvesse a decidida vocação para a reportagem que, de muito novo, se me manifestou no sincero interesse que me despertavam os atos do próximo, seria talvez um outro Stanley, que, evitando a Índia, evitou as baiadeiras, e viveria agora considerado, rico e saudável em algum grande centro mundial. Mas aqui vem arrependimentos e devaneios. Voltemos ao Trovas. De há muito que ele me inspirava interesse e curiosidade, e de há muito que eu lamentava não o ter mais ao alcance da minha observação,
pois por si só era já uma bela figura para estudar sob vários pontos de vista, avultando o ético e o estético. Não que o Sr. Trovas fosse algum antino ou professasse as virtudes de São Vicente de Paulo. Era um machacaz já na volta dos 50 anos, mal feito, curvado, com o corpo a bailar-lhe no fato velho, pois que se lhe haviam derretido os redenhos sem lhe dar ensejo a reformar o guarda-roupa, e a cabeça de cabelo frisado e barba raspada, dando ao longe a impressão de pertencer a um cabotino venerável, de perto incitava a invencíveis desconfianças. Quanto a sentimentos piedosos, se recolhia às órfãs desvalidas, era certamente para as industriar em artes perversas. E tinha para esse fim a mais sagaz e ativa das colaboradoras na sua companheira, a Balbina Catada, antiga marafona que ele desposara em Lisboa e que o induzira a vir para a província, onde ela pretendia estadiar a sua regeneração pelo matrimônio, aos olhos ofuscados das colegas e dos antigos amantes. E apresentaram-se muito bem equipados, escrupulosos na convivência que escolhiam entre pessoas de razoável reputação, e sempre assíduos nas devoções religiosas. Ele, conquanto não blasonasse de ascendências mitológicas, rentava de bem aparentado, apontando mais de um visconde na família, e ela, dengosa ainda, mais refeita em pudicícia, se não enjeitava a humilde parentela, limitava-se a receber em casa algum primo, marujo novo, de boa e possante aparência, e penteada à japonesa, tão repuxado nas fontes o cabelo que lhe apanhava os olhos a Musume, trajando seriamente saias lisas de cores honestas, lenços cruzados sobre o peito e xales escuros. Não desmerecia por seus próprios méritos de marido tão genealogicamente bem prendado. Mas essas eram aparências para embair o povo soez, que, ao meu exercitado faro, tudo tresandava a vício crônico. E daí toda a minha curiosidade. Por que o ocultarei, visto ser inabalável intenção minha não sair nunca do anonimato? Por que e para que o ocultarei? O vício é, na arquitetura da minha sociologia, o grande encanto da vida, quando, bem entendido, se pratique sem crápula. Sine arte voluptas vulgaris, luxúries odiosa, seria a legenda que eu inscreveria no meu brasão, se o tivesse. Assim, as minhas simpatias logo acolheram aquele casal tão conforme, tão bem sorteado. Aqui está ampliado o ponto de vista estético e o ético, e quando o público murmurou por ver o Trovas ilustre fechar o período longo de ociosidade em que permanecera para montar na ribeira uma casa de pasto, ou coisa parecida, eu aplaudi-o, na firme intenção de a frequentar. Mas o estabelecimento não era para gente da minha categoria, e receoso de que constasse a minha mulher, que é senhora de muito gênio, tão séria infração ao que eu devo a própria dignidade, abstive-me de lá entrar. Ao estabelecimento afreguesou-se logo, na pelgada dos bonitos moços primos da Balbina, a rapaziada das armações e grande parte da população marítima, como sejam tripulantes de navios costeiros e companhias de pesca no alto mar. Para que a vida lhes decorresse mais desafogada, arrendaram uma propriedade de certa importância, com um monte cômodo e boa vinha, em sítio bastante desviado da vila e junto a uma pequena praia solitária, o que lhes permitia veranear à beira-mar, recolher vinho sem mistura para gasto na tasca e secar bons figos que vendiam no inverno. Mas nunca lá iam os dois ao mesmo tempo, visto ser indispensável à direção da casa de pasto a presença de qualquer deles. Ia o Trovas ou a Balbina por uns dias, levando a Balbina ou o Trovas na sua companhia um ou dois ou mais primos, ou alguns moços amigos desse. Para serviço da tasca, arranjaram duas raparigas de sofrível presença e coração acessível que muito concorriam para chamar ao estabelecimento maior número de fregueses. Mas embora a tasca estivesse de contínuo cheia, não prosperavam. Antes pareciam caminhar direto à ruína certa. Tão variados e repreensíveis eram os expedientes de que lançavam mão para manter ilusórias aparências de bem-estar.
Desses expedientes me chegou pronta notícia, e como visse que a desgraça lhes vinha perto, sinceramente me felicitei a mim mesmo por não haver cedido às sugestões viciosas que a princípio me induziam à sua convivência. Mas nem por isso os perdia de vista, e algumas vezes encaminhei meus passos para os lados onde tinham a renda, e na pequena praia solitária os espiei, a cada um dos dois, no seu alegre convívio com os primos bonitos, moços marítimos, os quais, à medida que a miséria adiantava, iam naturalmente reduzindo-se a 2 ou 3 malandrões terrestres, de má catadura e ínfima espécie. Em suma, quando vieram para a minha vizinhança, havia muito que eu deixara de corresponder aos cumprimentos de chapéu fora, continências, etc., com que o Trovas me mimoseava na rua, e ao vê-los instalados no seu novo estabelecimento, compreendi que tinham resvalado ao último grau da penúria. De outra forma também, como alugariam eles o arruinado casebre, onde agora punham venda, pardieiro cujo proprietário, um farmacêutico avaro e fantástico, não era homem que mandasse nunca deitar rebocos ou pôr telha nova nos seus prédios. No entanto, este casebre, situado em boa rua à entrada da vila, no ponto de convergência de outras ruas e travessas, devia prestar-se admiravelmente ao comércio do Trovas, já reduzido, como verifiquei, à taberna. Acompanhava-os uma fêmea sem idade apreciável, de olhos apagados, enguelhada, com tripa seca, andando a passinhos curtos e hesitantes, de quem joga a cabra cega, mas com uma singular afetação de empeço, presumindo que lhe tolhiam as pernas imaginárias virgindades. Da minha casa, ou por outra da casa que me servia de escritório e onde passava os dias e boa parte das noites, pretextando o necessário isolamento a que me forçava a composição das minhas correspondências para a atualidade, eu obtivera da minha mulher, em cuja dependência permaneço, licença para conservar este intelectual refúgio do meu escritório, pois via-se o que ia por casa do Trovas em condições comparáveis às de um espectador, oculto na sombra do seu camarote, a quem nada do que se passa no palco escapa, e escusado será juntar com que vigilante cuidado os observei desde que os tive ali à mão. Minha mulher nessa época afrouxava consideravelmente a rédea, expressão dura, mas justa, que me sujeitava, imaginando como eu a convencera que das minhas correspondências para a atualidade dependia o aumento do meu soldo. De tão rara lassidão me aproveitava eu gostosamente, prestando mais a miúdo preito a Eros e dando de noite, no meu escritório, entrada a criaturas suspeitas que tão pouco podiam escapar à curiosidade da gente da venda, e, a fim de evitar denúncias, que pelo menos seriam fatais à minha liberdade, recebi o Trovas com um sorriso indulgente, consentindo a boa paz que ele, umas vezes por outras, me viesse dar 2 dedos de cavaco. A taberna concorreu à melhor parte da freguesia, angariada no estabelecimento da Ribeira, composta de moços do mar que entravam, bebiam, zombavam e saíam com a sem cerimônia e a familiaridade, ou antes, com o desplante e as exigências que mesmo a excessiva confiança não desculpa, abraçando a balbina catada, beliscando as partes moles da velha Virgínia e dando palmadas na sumida pança do Trovas, que tudo suportava sem perder o seu falso ar respeitável. E quando a taberna estava repleta e o vinho transbordava pela boca da rapaziada, o Trovas, sempre venerável, sorridente, furfuráceo a ponto de parecer enfarinhado, sentava-se num banco junto ao balcão e, pitadeando, entretinha os moços com extensas narrativas priápicas. No entanto, a balbina catada vinha repuxar as falripas para a porta da venda, e ali ficava horas esquecidas, encostada à ombreira, mão na face, deixando flutuar ao vento o avental poído e amarelo como a bandeira da cólera. E a criada, aia, ajudante, ou o que fosse, a das recônditas virgindades, em suma, passava e repassava ao fundo da venda, fumando cachimbo e suspirando. Em certas noites, num momento dado e como que obedecendo a um sinal do Trovas,
a Balbina subitamente recolhia-se, fechava a porta e lá ficava toda aquela tropa fandanga a barafustar e a cozer o vinho até fora de horas, e viesse quem viesse bater, da venda ninguém lhe acudia. Algumas vezes, e não poucas, nesses encerros rebentavam verdadeiras tempestades, com gritos, pragas, vociferações e grossa pancadaria, que se extinguiam por si ou desfechavam na expulsão dos encerrados, postos na rua de cambulhada, surgindo atrás deles como o anjo do paraíso, o Sr. Trovas, entre os dois já referidos meliantes de macatadura, e todos três armados não de espada flamejante, mas de moca de azinho. Pouco a pouco a freguesia, porém, começou a abandonar a venda, até que um dia lá apareceu uma rapariga chamada Sancha, cabeça esférica e escaveirada, olhos sempre em alvo e o nariz arrendado pelos lavores das bexigas. E logo na outra semana, uma Doroteia, negra, fabulosamente calipígia, as largas faces semeadas de lunares pilosos e trazendo as saias arregaçadas para mostrar as pernas, que, de monstruosas, pareciam atacadas de elefantíase, metidas ainda por cima em meias de linha verde com riscas pretas. Estas duas sereias não tardaram em atrair novamente a mocidade marítima ao estabelecimento, que entrou em plena atividade. Ao periclitante negócio da taverna juntou definitivamente o Sr. Trovas, o mais rendoso e seguro da prostituição, encetando uma fase de invejável prosperidade. Nos dias de mercado, quando acudia a concorrência da corredoira, que era próxima, e a Balbina catada, mais romântica e oriental do que nunca, se punha à porta a frigir peixe, acolitada pela decrépita Virgulina, e confeccionava vesugos de escabeche. Não se cabia lá dentro, tanto era o povo a acotovelar-se ali. Uns pelos vesugos, outros pelo vinho, outros pela Sancha, outros pela Doroteia e outros pelo próprio Trovas. Sim, senhor, pelo próprio Trovas, dizia-me raivoso um taberneiro da mesma rua, sem freguesia. Isso é impossível, vizinho, protestava eu. Impossível? Então o vizinho cuida de que não há muita gente que goste do queijo da serra. Hã? Isto brada aos céus, e eu que desgraçadamente não posso fazer o mesmo. Sou um pobre pai de família. Aqueles cães ganham rios de dinheiro. Eu julgo que esta comparação do queijo da serra ultrapassa até os próprios confins da liberdade poética e, por asquerosa, indignará talvez alguns leitores, mas registro-a em preito à verdade e na esperança de fornecer subsídio proveitável a futuras filologias. Dada assim uma atmosfera da irritação que lavrava no ânimo dos colegas do Trovas, não se estranhará que eles, invejosos da maneira propícia como lhe corriam ou pareciam correr os vários ramos do seu comércio, se dessem pressa em o denunciar à autoridade, queixando-se das continuadas arruaças e distúrbios noturnos provocados pela mistura do amor com a aguardente. E o Trovas foi intimado a especializar-se num único ramo da sua atividade. Optou naturalmente pelo mais lucrativo, se não também mais honesto, a prostituição. Vieram novas pupilas para companheiras de Sancha e Doroteia, substituindo-se incessantemente umas às outras, sempre equivalentes na beleza, elegância, finura, asseio e mais predicados necessários a tais rameiras para o uso do mais ínfimo bordel. A guitarra nunca mais desamparou aquele antro, de onde, noite e dia, desabelhavam, para minha consolação, verdade seja, as suas molhadas notas doiradas. Não se interrompiam os descantes, nem se davam tréguas aos despiques, brigas e zaragatas que, sobretudo aos sábados, quando os serviços da pública higiene ofereciam aos frequentadores maiores garantias, tomavam proporções homéricas. Como a casa não contivesse quantos lá pretendiam entrar, nesses dias privilegiados o despeito e ânsia libidinosa daqueles a quem recusavam a entrada pronta tornava-os endiabrados. Insultavam então a Balbina e o Trovas, relembrando episódios que até certo ponto confirmavam as presunções do taberneiro pai de família. Levantavam algazarras de ensurdecer e, por fim, apedrejavam a porta e a janela do estabelecimento, que invariavelmente ao domingo recebiam a visita do carpinteiro e sofriam, por vezes, importantes concertos.
A vizinhança queixava-se amargamente e renovou as denúncias à autoridade, a qual, tendo justamente por sagrados os direitos da prostituição, a nada atendia. Sucedeu mesmo uma noite saírem à rua as marafonas, todas em pelo, seguidas pelos seus pares em igual compostura, e, embora se recolhessem logo ao imoral cenóbio, aquela visão de antiga Saturnal escandalizou grandemente os moradores da nossa rua e das adjacentes. Organizou-se uma comissão de protesto, cuja presidência me foi oferecida, e eu recusei, por sinal em termos que, se não me deixam bem visto dos interessados, ao menos me tranquilizaram a consciência. Sinceramente lhes disse que aquele espetáculo seria muito bem pago quando nos exigissem dinheiro para o ver, e assim tudo nos induzia à indulgência. Quanto ao Trovas, a Balbina, etc., resolvi terminantemente não lhes aceitar mais cumprimentos. Mas um dia, pela porta da venda entreaberta, na penumbra do interior, divisei, sentada junto ao balcão, no lugar conspícuo e cômodo que o Trovas ordinariamente ocupava, uma criatura de todo em todo extraordinária. Mulher ideal, diria-se, tal epíteto jamais pudesse transpor, com justa aplicação, o limiar do Trovas. Era uma rapariga de aparência franzina, que, airosa, de perna cruzada, arcando divinamente o braço nu, fumava cigarros e falava espanhol. Ao expelir o fumo do cigarro em tênues baforadas, toda se encostava para trás, e o seio entumecia-se-lhe prodigiosamente debaixo do leve casabeque solto. De entre as fartíssimas madeixas do cabelo, que lhe caía sobre os ombros em lustrosas ondas negras, o rosto emergia oval, puro, mate, iluminado por 2 olhos babilônicos, imensos olhos ardentes que fascinavam. Não desamparei o meu posto de observação a verificar quanto havia de verdade naquela figura misteriosa. Não fosse ela filha da minha fantasia, ajudada pela meia obscuridade de onde mal se desapegava, transformando o que devia ser horrível fregona em virgem de Murilo. Daí a pouco tive-a à porta, em plena luz. Nenhum engano, nenhuma ilusão, nenhuma fantasmagoria. A luz do sol doirava-lhe o rosto e alisava-lhe de reflexos azuis as madeixas dos cabelos. Na carne firme, roliça dos braços que saíam nus, das mangas largas, o sangue parecia correr com a abundância do sumo na polpa de certos frutos. Era um raríssimo, um puríssimo tipo de baiadeira, de uma antiquíssima raça oriental que fortuitos cruzamentos com touras raças não conseguiram abastardar, e eu, esquecido de quanto sofrera no convívio das suas afins, embevecia-me a ponto de abrir a janela de par em par, para que a sua imagem pudesse mais facilmente entrar-me por casa dentro. E porque supunha, no encarecimento da admiração, melhor contemplar o seu corpo, dando-lhe mais vasta moldura. Apenas me lobrigou pasmado, levantou, como quem agita uma flor de longo caule, a sua comprida, fina, nervosa mão de cigana, e, tocando nos lábios, atirou-me um sonoro beijo, enquanto pelos olhos passava um relâmpago de lascívia. A afluência à casa do Trovas logo nesse dia cresceu, a ponto de haver cola à porta, e, ao contrário do que até ali sucedera, a rapaziada esperava sua vez repousadamente. Tudo corria em silêncio e em silêncio permaneciam o Trovas, a Balbina, a donzela sorvada e as mais croias desprezíveis. De quando em quando a cigana vinha à porta, arqueava o braço nu para tirar o cigarro dos lábios, soprava a tênue e infinita baforada de fumo azulado e, com o mesmo relâmpago nas trevas do olhar, dizia, na sua algaravia luso-espanhola: Esperem, tenham paciência, rapazes, eu não me canso. Jesus, se a gente, mas há de chegar a vez a todos. E como algum mais impaciente e grosseiro a intimou com obscenidades a mistura, a que se aviassem para o despachar, ela serenamente replicou: És o único malcriado, mas não penses que tenho medo de ti. Olha que ninguém me mete medo. A minha vida está por um fio. Não tarda muito que não venha alguém beber-me o sangue. Sosseguem, rapazes, sosseguem. Há de chegar a vez de todos.
E os rapazes, quando saíam do bordel, traziam os olhos mais claros e pálidos de satisfeito enlevo. Falavam baixinho, pareciam enternecidos e diziam para os que estavam ainda na rua: tenham paciência, esperem que terão boa paga. Nunca houve mulher igual a esta. Quem lhe beber o sangue não perde o seu tempo, pois deve ser gostoso. Mandei chamar o Trovas, que ainda se fez rogado para mais atiar a minha curiosidade. Precisava descobrir a explicação do estranho enigma que era aquela mulher. Mas o Trovas jurou que nada sabia e fê-lo em termos de me convencer. Tinha-lhe batido à porta quase de madrugada, sem trazer mais roupa que a do corpo, oferecendo-se por poucos dias e dizendo sempre que se não admirassem se aparecesse alguém para lhe beber o sangue. A Balbina ainda se pusera de mantos de seda, porque não queria doidas em casa, mas ela percebera logo o peixe que era e teimou em aceitá-la, e era o que se estava vendo. De onde vinha nem ela o dizia, nem se sabia, nem se desconfiava. Mas o que ele afirmava é que ela atravessara a serra, pois a sua roupa cheirava a estevas que recendia. Cheirava a estevas. O cheiro tão penetrante e vivaz da resina das estevas, no fato que por elas roçou, em breve se transforma em perfume de mel novo, e logo passa a lembrar a cera virgem, e poucos dias tarda que não seja o característico cheiro de defuntos. Assim considerava eu, sentado à entrada da ponte, no outro lado do rio, ao entardecer de um desses dias melancólicos, sobre os quais paira uma tristeza igual e sem variação, como nevoeiro que vento algum dissipa. Não quero dizer com isso que o dia estivesse de chuva ou que a temperatura baixasse a ponto de nos gelar as humanas carnes mortais. A meteorologia não vem aqui para o caso. Dentro de mim é que o dia corria lúgubre. O cérebro parecia-me encortiçado e o coração queixava-se-me de 1000 saudosas ausências, impossíveis de discriminar. Delas se embebia o espírito sem que, no entanto, os sentidos se alheassem totalmente do mundo exterior. E recordo que, pairando numa região ideal, onde os perfumes da Arábia perpassavam agitados por gráceis baiadeiras envoltas em musselinas transparentes, nem por isso deixei sem reparo um velho pobre pedinte que defronte de mim parou, estendendo a mão à esmola e a mastigar sofregamente o seu pedaço de pão negro com um extravagante movimento de mandíbulas que ora lhe a machucava, ora lhe enchia o rosto como folha em atividade. Instintivamente lhe dei o perdão, mas ficou-me a lembrança de sua singular figura, que, por um fenômeno frequente em que é dado a fundas meditações, me soltou da apertada rede dos meus pensamentos, atirando-me para a vida ambiente e real. E como se tudo já me sorrisse, pus-me, encostado ao remate da ponte, a contemplar os movimentos de uma mulher do campo que passava, andando apressada com o filhinho ao colo, mas compondo o xale que lhe escorregava dos ombros, a mecha de cabelos que lhe caía nos olhos, o lenço cujo nó afrouxava, e tudo isso sem hesitação, sem desequilíbrio, sem perturbação no ritmo de andar, e afagando sempre a criança que se estorcia inquieta. "Olé!" exclamei arrebatado. "Se este não é um espetáculo estético, é que a estética não passa de uma vã palavra." E seguia com o olhar pela avenida fora quando reparo numa espécie de gigante que vinha em sentido oposto e diante dela estacou, como que a querer-lhe embargar os passos, perguntar-lhe algo. Mas a mulher, evidentemente assustada, recuou, olhou para trás e, ladeando a abanar negativamente a mão solta, estugou o passo e logo quase a deitou a correr. A minha atenção convergiu toda para o gigante, que, sem mais se preocupar com a campônia, enterrou o chapéu na cabeça e meteu rapidamente direito à ponte. À entrada da ponte, a 2 metros do sítio onde eu me encontrava, deteve-se, mostrando hesitação, e sem me ver ou fazendo que não via, ergueu os olhos como que a perscrutar o firmamento, levou as pesadas mãos às abas do chapéu para mais o enterrar na cabeça, e depois, abrindo desmesuradamente o imenso compasso das pernas, foi-se pela ponte em cujo tabuleiro as suas passadas retumbavam cavas. No momento em que o tive quase ao meu lado, examinei-o bem. Era enorme, era monstruoso, o arcabouço maciço, redondo, com proporções de mó de moinho.
os braços grossíssimos, como troncos de árvores articulados. Encurvavam-se a miúdo e ligavam as mãos com um jeito de formidável torquês que se fecha para esmagar qualquer coisa. E as esgalgadas pernas de uma tão maravilhosa elasticidade que só as feras assim as têm. Mas o rosto então apavorava, lívido, golpeado pelo forte bigode preto que lhe caía em compridas, agudas pontas dos dois lados do queixo, e sob as hirsutas sobrancelhas, nas profundezas das órbitas cavernosas, ardiam-lhe os olhos desvairadamente. Experimentei ao vê-lo um violentíssimo rebate de temor e de curiosidade. Sem mais reflexões, pus-me a segui-lo de longe, com a tenacidade e prudência de quem espreitasse um tigre real. Até passar a ponte não demonstrou a mínima irresolução e, sem vacilar, entrou no povoado, seguindo a linha do cais. Como ao princípio do primeiro largo houvesse ainda restos da feira, com uma barraca de cômicos junto à qual se ia aglomerando gente, torceu pela mais próxima travessa, transpondo duas ruas solitárias e metendo por outra rua que novamente o trouxe ao cais, mais a ponto menos frequentado. Aí parou algo perplexo, numa indecisão de pouca dura. Como se reconhecesse a topografia da vila anteriormente estudada num plano, seguiu afoitamente pela rua que leva ao meu escritório. Começava o crepúsculo. Em frente do Trovas, àquela hora, era grande a concorrência de gente das fábricas e das armações que passava. O monstro não a evitou, mas, após um instante de hesitação, escolheu assento cômodo entre as cantarias soltas que ali estavam destinadas a um prédio em construção, e, acolhido à meia obscuridade de um andaime, deteve-se alguns minutos cobrindo o rosto com a larguíssima, a disforme, a gigantesca mão, por cujos dedos entreabertos eu presumi que ele inspecionava o local, e, sobretudo, a casa do Trovas. Quando eu me aproximei, soou-me uma voz bem conhecida da cigana, que, após uma gargalhada argentina, repetia o seu estribilho. Hombre, a mí que me hace. Mira que no tardará mucho sin que me beban la sangre. Evidentemente, essas palavras alcançaram os ouvidos do forasteiro, mas ele, sem dar mostras de sobressalto, correu a mão pela testa, como quem penosamente suspende um repouso necessário. Repetiu o gesto de enterrar o chapéu na cabeça e, levantando-se na aparência alheio ao que se ia ao redor, coou-se por entre os andaimes e seguiu ao longo da construção. Ao tempo já eu lhe passara adiante e, para não retroceder, única forma de lhe ir na pegada, fui postar-me numa espécie de encruzilhada próxima, onde me palpitava que ele passaria. Não me enganei. Tive-o ali sem demora e vi-o acercar-se confiadamente do velho Ângelo, que à porta da oficina fumava o seu cachimbo calabrês. Poucas palavras trocaram e, ao gesto do caldeireiro, indicando-lhe a rua do colégio, o monstro continuou o seu caminho. Boa tarde, Sr. Ângelo, acudi eu. Boa tarde, senhor capitão. Quem será aquele homem? O meu Patrício, mas não sei o que ele busca. Boa tarde, Sr. Ângelo. Boa tarde, senhor capitão. O monstro seguiu com efeito a rua do colégio, atravessou o Largo do Pelourinho, a Rua dos Surradores e, como que atraído pela frouxa claridade do poente, dirigiu-se para fora da vila, cortando por um atalho e passando rente ao cemitério. Era já sol posto, como disse, e o crepúsculo a extinguir-se, envolvendo em meias trevas a vila que, naquele ponto, remata num outeiro onde assenta uma casa nobre. Todo o edifício jazia na escuridão. Somente a balaustrada que o coroa sobressaía em relevo na faixa doirada do poente. Do outro lado do céu, um grupo de árvores, alta mancha confusa, mas recortada nitidamente na folhagem do contorno. Entre a balaustrada e a copa das árvores, dobrava-se no céu um grande arco de carmim sangrento. Foi por esse fantástico pórtico que o monstro desapareceu, crescendo em proporções contra as regras da ótica, à medida que se afastava e desfazendo-se subitamente no derradeiro bruxulear da luz poente. Dei por fim da minha tarefa entendendo que só uma vã preocupação romanesca atuara no meu espírito,
Se o aspecto do forasteiro era de molde a inspirar funda curiosidade, a última parte do trajeto que ele adotara e o seu desaparecimento pelo extremo oposto da vila patenteavam claramente a resolução de se trasladar a outro povoado, e assim escapava à esfera da minha observação. Pela volta das 8 horas, voltei ao meu posto no escritório, resolvido a passar ali o serão, e no intuito de me assegurar mais ampla liberdade, havendo prevenido minha mulher de que a composição de uma longa e urgente correspondência para a atualidade sobre um casamento recente me obrigaria a recolher-me mais tarde. As feições, os gestos, a voz da cigana não me desamparavam a memória, acendendo-me nos nervos rastilhos quase dolorosos de volúpia. Tornava-se-me imprescindível sua proximidade, e já me sentia contagiado na febre da luxúria que atraía ao antro do Trovas a incessante romagem de rapazes. Não tardaria muito que, perdido o resto da vergonha, eu também lhe fosse bater à porta. Instalei-me comodamente na escuridão com o tabaco e mais apetrechos de fumador ao alcance da mão, para não dar tréguas ao vício, e deixei correr as horas. Era naturalmente de noite que no estabelecimento do Trovas se davam os melhores espetáculos. A concorrência continuava ativa, como nas noites anteriores, e desta vez o movimento dos fregueses, graças a um acaso notável, parecia fazer-se por música, tão ritmado se produzia, com os trechos executados num piano da vizinhança. Era um velhíssimo piano, cuja sonoridade o tempo e as vicissitudes haviam consumido ou transformado a ponto de não ser então mais do que um conjunto de notas secas, golpes de martelos de madeira rachada com a mistura, algumas raras vibrações de arames bombos. Mas o caso é que se moldava a situação e, embora a imagem da nova pupila do Trovas pedisse talvez algum descritivo dessa nova música alemã, onde abundam os puríssimos solos de flauta em murmurantes fundos de pizzicatos, quando as estocadas de clarim não atravessam tempestuosas sonoridades, o leitor deve saber que eu sou músico e o meu instrumento favorito é o trombone. Embora a fantasia poética requisitasse, repito, composições de outra envergadura, as mazurcas e polcas tangidas ansiosa e incansavelmente no piano vizinho, naquela noite cingiam-se melhor ao libreto, e não era sem tal ou qual prazer que eu me entregava à sua ação estética. Foram passando as horas, e já o sono me inquietava molemente as pálpebras, quando, num instante de acalmia, encontrando-se a rua solitária e a porta do Trovas sem ninguém, o que vêem estes olhos que a terra há de consumir? Distintamente o vulto inconfundível do forasteiro sai das trevas, adianta-se resoluto e, abeirando-se da porta do bordel, começa a vibrar pequenos golpes espaçados com todo o ar de corresponderem a um sinal combinado. Imediatamente a vozearia e os descantes lá dentro cessaram, e após breve pausa de absoluto silêncio, a porta abre-se, aparecendo numa réstia de luz branca o corpo airoso da cigana, com a brasa do cigarro acesa à altura dos lábios. Da minha janela era impossível perceber o que se dizia a meia voz à porta do Trovas. Apesar, porém, da escuridão, não se perdia um gesto só. Ela estendeu a mão direita para o peito do monstro e, voltando-se para o interior da venda, sobre a luz de acetileno, desenhou-se nitidamente o seu perfil risonho, que me evocou a expressão de Camita, o afamado toureiro espanhol, uma tarde na praça de Badajoz, frente a frente com o negro Miura, que daí a nada o havia de colher mortalmente. Voltando-se, pois, para o interior da venda, pediu que lhe fechassem a porta, acenando com a mão esquerda como quem dizia que voltava já. Depois puxou a porta para si, e quando se ouviu que dentro corriam o ferrolho, via a seguir a rés das casas o vulto monstruoso do outro direito a baixamar. Sem demora pus-me na rua, ainda há tempo de os divisar atravessando a pequena ponte, que mesmo no fim do povo galga um carneiro de água salgada e conduz a umas vastas salinas.
Meteram pelas marinhas, e eu, sentindo que a vista se me aguçava a ponto de perscrutar trevas que fossem de pura tinta de escrever, prudentemente, sem a mínima precipitação, rejuvenescido e farejando-os de longe como se a alma de um pele vermelha, feito as mais delicadas pistas, me houvesse invadido o corpo, de longe os segui. Meteram-se as marinhas sempre cosidos um ao outro, e reapareceram a mais de 200 metros, tornejando para a vala grande. A disposição do terreno indicava-me que aí deviam parar, e com efeito aí se detiveram, mas logo se sumiram, como por um alçapão de mágica. Mais familiarizado do que eles com a topografia do sítio, cortei por uma divisão lateral, tão pronto e lesto como se tivesse ainda os meus 20 anos. Nem o pé tolhido em Pangui me embaraçava, e em menos de 1 minuto me encontrei tão próximo do ponto onde eles desapareceram que lhes percebi o leve sussurro das vozes. Arrastei-me ao comprido pela parede da vala, todo ouvidos para nada perder do que dissessem, mas o que a princípio parecia ciciar de vozes foi se convertendo num estranho ruído indefinível, como que um estertor de espantosa lascívia. Debrucei-me. Os 2 corpos estorciam-se um sobre o outro e percebia-se claramente que o monstro beijava com fúria a cigana e, sem lhe despegar os lábios do pescoço, como que lhe sorvia a vida a grandes haustos. Mas, pouco a pouco, o silêncio fez-se absoluto. Nem a respiração se lhes distinguia. Dir-se-ia que na crise do gozo os 2 haviam desmaiado. Por engano, o monstro ergueu-se lenta e cautelosamente, e às apalpadelas procurou, debalde por entre as ervas, o que quer que fosse. Logo levantou o tronco inerte da cigana, e ajoelhado, segurando-a pelo braço esquerdo, rebuscou no chão e apanhou um objeto reluzente. Era uma faca aberta que ele limpou nas ervas, soltando ao mesmo tempo o corpo da cigana. No leito da morraça úmida que a baixa-mar deixara a descoberto, o corpo bateu sem ruído e permaneceu inanimado. No entanto, uma lua escarninha, alongada e cor de fogo, como a cabeça de um mefisto descarapuçado, assomara e subira rapidamente sobre o horizonte, iluminando este quadro estranho, e à luz verifiquei que o rosto do monstro estava mádido de sangue, quando ele, circunvagando a vista, procurava sem dúvida certificar-se da ausência de testemunhas. Instintivamente, ao perceber-lhe a intenção, escondi a cabeça no debrum da vala e daí a levantei somente quando deixei de ouvir as suas passadas, que primeiro soaram patinhando nas poças do murraçal direto ao terreno vago que precede o cais, e logo se extinguiram muito longe em terra firme. Então debrucei-me novamente e examinei com cuidado a cigana, já toda iluminada pela pálida claridade da lua. O seu corpo quase que não avultava sobre as ervas escuras. O tronco metido no casabeque branco fazia uma alva, larga e irregular mancha sem relevo, e o rosto seco, terroso, de feições sumidas, imobilizara-se no característico rito do cadáver. Rosto já de múmia, cuja boca, os dentes saídos e juntos, tapavam como uma placa de marfim. Na minha passagem por Alexandria, eu vira uma figura tal qual, mas no seu caixão de cedro. Era uma sacerdotisa do tempo dos faraós. Ainda pensei em descer e apalpar o corpo da cigana, mas tive medo. Como que terror, quase supersticioso, não fosse eu profanar alguma divindade morta. Os médicos que lhe fizeram a autópsia ao dia seguinte não lhe encontraram pinga de sangue nas veias, mas ninguém suspeitou que um vampiro lhe houvesse sugado, pois durante a noite a maré lavajara por muitas horas o cadáver e o sítio onde ele ficara, presumindo-se que assim desaparecesse o sangue derramado. E, no entanto, fora o vampiro quem lhe metera os lábios a uma das carótidas, aberta de um único e certeiro golpe, sugando-lhe o sangue e escamugindo-se depois tão habilmente que, nesta data, volvidos quase 6 anos completos sobre o acontecimento, ainda não houve dele novas ou mandatos. Será fácil conjecturar o grau de solicitude com que eu acudi a relatar pormenorizadamente esta sensacional tragédia em correspondência para a atualidade. Evidentemente, para fugir à contingência de, perante a justiça, testemunhar sobre o caso, atribuía à imaginação dados irrefragáveis e presenciais. Assim, aventada a hipótese do vampiro, de onde tirava lindos efeitos romanescos.
pois, acreditem ou não, a minha correspondência foi refugada a pretexto de imoralidade. Isto brado aos céus, sobretudo se pensarmos que é nas colunas desta mesma atualidade que se me deparam cotidianamente notícias acerca dos melhores específicos para as recordações das baiadeiras, mas episódios de ordem tal, quando mesmo os houvessem engendrado a alucinação e o sonho, não permitiriam nunca à justiça imanente e universal que ficassem perpetuamente ignorados do público. Por isso me determinei a escrever esta resumida relação, no intuito de dar à estampa cuidado este que confiei à muito conceituada tipografia da capital do distrito, a Minerva. Laus Deo. Fim.